Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. É impossível, quando o assunto é oração na vida cristã, que nós deixemos de comentar a maior oração, a mais demorada oração de Jesus, segundo os 4 evangelhos. A oração sacerdotal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pronunciada na véspera de sua morte. A oração contida no capítulo 17 do Evangelho segundo João. São 25 versículos, já comentamos 2 versículos, um em cada programa, o anterior e o antepenúltimo, e agora vamos comentar o versículo 3 de João 17. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Vida eterna. Viver para sempre, em Deus e com Deus, na presença de Deus. Isso já é possível aqui na terra. Quando? Quando se conhece o Pai. Um só Deus verdadeiro. Atenção que aqui o verbo conhecer tem várias acepções. A primeira com a inteligência e com a vontade. A segunda, conhecer no sentido de participar da vida de Deus, na graça. Participar da vida de Deus na amizade com Ele, na fidelidade a Ele, na obediência a Ele. Assim, já é possível desfrutar da vida eterna agora, conhecendo um só Deus verdadeiro. Mas atenção que aqueles que negam que Jesus é Deus se aproveitam dessa frase para dizer que Jesus não é Deus. Porque Jesus diz, um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Mas quem disse que essa frase diz que só o Pai é o Deus verdadeiro e que Jesus não é Deus? Por favor, é preciso ler o versículo no contexto do capítulo e no contexto do próprio livro. Em João capítulo 10, versículo 30, se diz, nesse mesmo evangelho, eu e o Pai somos um. Ainda no capítulo 8 do evangelho segundo João, antes que Abraão existisse, eu sou. Em Tito capítulo 2, versículo 13, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E não é o momento aqui de citarmos inúmeras passagens do Novo Testamento, sobretudo dos evangelhos, que provam que Jesus é Deus. Portanto, conhecer o Pai e conhecer Jesus é já possuir a vida eterna. Aliás, se Jesus não fosse Deus, não teria sentido dizer que a vida eterna consiste em conhecer um e conhecer o outro. Ora, se a vida eterna consiste em conhecer Deus, e se Jesus Cristo não fosse Deus, só teria sentido, a vida eterna consiste em conhecer a Ti, Deus verdadeiro, ponto. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse mais. A vida eterna consiste em conhecer a Ti, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que Tu enviaste. Ou seja, se a vida eterna é conhecer um e o outro, e esse primeiro é Deus, o segundo tem que ser Deus. Portanto, a frase, conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste, não nega a divindade de Cristo. Pelo contrário, Tu que não te encarnaste, és o Deus verdadeiro, e aquele teu Filho que Tu enviaste, que procede de Ti, Deus como Tu, desde toda a eternidade, Deus que se encarnou, a vida eterna consiste em conhecer ambos, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Portanto, esse versículo, que é usado por aqueles que dizem que Jesus não é Deus, de forma alguma prova que Jesus Cristo não é Deus. Pelo contrário, reforça um só Deus verdadeiro, Tu, ó Pai, e aquele que Tu enviaste, que é Filho unigênito Teu, que procede de Ti desde toda a eternidade, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, verdadeiro, luz da luz, gerado, não criado. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro.